João 6, versículo 1. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Explicação: o evangelista João relata que Jesus partiu para outra banda do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, após um evento não especificado. 2. E grande multidão o seguia, porque viam os sinais que fazia nos doentes. Explicação: uma grande multidão seguia Jesus, pois viam os sinais, milagres, que ele fazia nos doentes, demonstrando a sua compaixão e poder. 3. E Jesus subiu ao monte, e sentou-se ali com os seus discípulos. Explicação: Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos, provavelmente para descansar e ensinar. 4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Explicação: a Páscoa, uma das principais festas judaicas, estava próxima, e Jesus provavelmente estava se dirigindo a Jerusalém para celebrá-la. 5. E, levantando Jesus os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão, para que estes comam? Explicação: Jesus, vendo a multidão que vinha ter com ele, perguntou a Filipe onde poderiam comprar pão para alimentar a todos, testando a fé do discípulo. 6. Mas dizia isto para o provar porque ele sabia o que havia de fazer. Explicação: João explica que Jesus fez a pergunta para provar Filipe, pois ele já sabia o que faria para alimentar a multidão. 7. Respondeu-lhe Filipe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Explicação: Filipe respondeu que 200 dinheiros de pão não seriam suficientes para alimentar a todos, demonstrando a sua falta de fé. 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe. Explicação: André, o irmão de Simão Pedro, interveio e disse a Jesus: 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Explicação: André mencionou que havia um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas questionou se isso seria suficiente para alimentar a multidão. 10. E Jesus disse: fazei assentar os homens. E havia naquele lugar muita relva e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Explicação: Jesus ordenou que os homens se assentassem, e havia muita relva no local, então os homens se assentaram em número de quase 5.000. 11. E Jesus tomou os pães, e, tendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados e igualmente também os peixinhos, quanto eles queriam. Explicação: Jesus tomou os pães, deu graças, e repartiu-os pelos discípulos, que os distribuíram aos que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixinhos. 12. E, quando estavam fartos, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Explicação: Jesus ordenou aos discípulos que recolhessem os pedaços que sobejaram, para que nada se perdesse, demonstrando a sua preocupação com a gestão dos recursos. 13. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, que sobejaram aos 5 pães de cevada, que os que haviam comido, deixaram. Explicação: os discípulos recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, demonstrando a abundância do milagre. 14. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Explicação: a multidão, vendo o milagre, reconheceu que Jesus era o profeta que havia de vir ao mundo, referindo-se ao Messias. 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Explicação: Jesus, sabendo que a multidão queria fazê-lo rei, retirou-se para o monte sozinho, evitando a tentação de usar o seu poder para fins políticos. 16. E, quando veio a tarde, os seus discípulos desceram ao mar. Explicação: quando veio a tarde, os discípulos desceram ao mar, provavelmente para voltar para outra banda. 17. E, entrando no barco, passaram para outra banda, para Cafarnaum, e era já escuro, e Jesus ainda não tinha vindo ter com eles. Explicação: os discípulos entraram no barco e passaram para outra banda, para Cafarnaum, e já era escuro, mas Jesus ainda não havia chegado. 18. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. Explicação: o mar se levantou, pois um grande vento estava soprando, tornando a viagem difícil. 19. E, tendo remado até 25 ou 30 estádios, viram a Jesus, que andava sobre o mar e se aproximava do barco, e tiveram medo. Explicação: os discípulos, tendo remado por um longo tempo, viram Jesus andando sobre o mar e se aproximando do barco, e tiveram medo, pensando que era um fantasma. 20. Mas ele lhes disse: sou eu,
não tenhas medo. Explicação: Jesus disse aos discípulos: sou eu, não tenhas medo, revelando a sua identidade e acalmando seus temores. 21. Então quiseram recebê-lo no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. Explicação: os discípulos quiseram receber Jesus no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam, demonstrando a sua autoridade sobre a natureza. 22. No dia seguinte, a multidão, que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali outro barco senão aquele em que os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara nele com os seus discípulos, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Explicação: no dia seguinte, a multidão, que estava da outra banda do mar, percebeu que Jesus não havia entrado no barco com os discípulos, e que eles haviam ido sós. 23. E outros barcos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido pão, tendo o Senhor dado graças. Explicação: outros barcos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido pão, e a multidão percebeu que Jesus não estava neles. 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos, e foram a Cafarnaum, procurando a Jesus. Explicação: a multidão, vendo que Jesus não estava ali, entrou nos barcos e foi a Cafarnaum, procurando por ele. 25. E, achando na outra banda do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Explicação: a multidão encontrou Jesus na outra banda do mar e perguntou-lhe quando ele havia chegado ali, demonstrando a sua surpresa e curiosidade. 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Explicação: Jesus respondeu à multidão que eles o procuravam não porque haviam visto sinais, milagres, mas porque haviam comido dos pães e ficado fartos, demonstrando que a sua motivação era mais física do que espiritual. 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai, o próprio Deus, o selou. Explicação: Jesus exortou a multidão a trabalhar não pela comida que perece, comida física, mas pela comida que permanece para a vida eterna, comida espiritual, que ele, o Filho do Homem, lhes daria, pois o Pai o havia selado, autorizado, para isso. 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Explicação: a multidão perguntou a Jesus o que deveriam fazer para trabalhar nas obras de Deus, demonstrando que estavam dispostos a fazer algo para agradar a Deus. 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Explicação: Jesus respondeu que a obra de Deus é crer no Filho que ele enviou, demonstrando que a fé é a principal obra que Deus requer dos seres humanos. 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, fazes tu, para que o vejamos, e te creiamos? Que obra fazes? Explicação: a multidão pediu a Jesus um sinal, milagre, para que pudessem crer nele, demonstrando que estavam procurando um sinal externo para justificar a sua fé. 31. Os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer. Explicação: a multidão referiu-se ao maná que os seus pais haviam comido no deserto, como está escrito na Bíblia, e perguntou se Jesus poderia fazer algo semelhante. 32. Disse-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Explicação: Jesus respondeu que não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas o seu Pai, que dá o verdadeiro pão do céu, que é ele mesmo. 33. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Explicação: Jesus explicou que o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, referindo-se a si mesmo como o pão da vida. 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Explicação: a multidão pediu a Jesus que lhes desse sempre desse pão, demonstrando que estavam começando a entender o que ele estava dizendo. 35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Explicação: Jesus declarou que ele é o pão da vida, e que aquele que vem a ele não terá fome, e aquele que crê nele nunca terá sede, demonstrando que ele é a fonte da vida eterna. 36. Mas eu vos disse que, embora me tenhais visto, não creis. Explicação: Jesus disse à multidão que, embora o tivessem visto, não creram, demonstrando a sua incredulidade. 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Explicação: Jesus disse que todo aquele que o Pai lhe dá, esse virá a ele,
e que ele não lançará fora aquele que vem a ele, demonstrando a sua segurança e proteção. 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Explicação. Jesus explicou que ele desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que o enviou, demonstrando a sua submissão ao Pai. 39. E a vontade do Pai que me enviou esta, que nenhum de todos aqueles que me deu pereça, mas que o ressuscite no último dia. Explicação. Jesus disse que a vontade do Pai é que nenhum daqueles que ele lhe deu pereça, mas que os ressuscite no último dia, demonstrando a sua preocupação com a salvação dos crentes. 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou esta, que todo aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Explicação. Jesus explicou que a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e que ele o ressuscitará no último dia, demonstrando a sua autoridade sobre a vida e a morte. 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Explicação. Os judeus murmuravam contra Jesus porque ele disse que era o pão que desceu do céu, demonstrando a sua incredulidade e resistência à sua mensagem. 42. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora, desci do céu? Explicação. Os judeus questionaram a afirmação de Jesus de que ele havia descido do céu, pois sabiam que ele era o filho de José e Maria, e não entendiam como ele poderia ser o filho de Deus. 43. Respondeu-lhes, pois, Jesus, não murmureis entre vós. Explicação. Jesus respondeu aos judeus, dizendo-lhes que não murmurassem entre si, demonstrando a sua autoridade e sabedoria. 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Explicação. Jesus explicou que ninguém pode vir a ele, a menos que o Pai o traga, e que ele o ressuscitará no último dia, demonstrando a sua dependência do Pai e a sua autoridade sobre a vida e a morte. 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, esse vem a mim. Explicação. Jesus citou os profetas, dizendo que todos seriam ensinados por Deus, e que todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a ele, demonstrando a sua relação com o Pai e a sua autoridade. 46. Ninguém viu o Pai, senão aquele que é do Pai, esse viu o Pai. Explicação. Jesus disse que ninguém viu o Pai, exceto ele, que é do Pai, e que ele viu o Pai, demonstrando a sua relação única com o Pai. 47. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Explicação. Jesus afirmou que aquele que crê nele tem a vida eterna, demonstrando a sua autoridade e poder para dar a vida eterna. 48. Eu sou o pão da vida. Explicação. Jesus repetiu que ele é o pão da vida, demonstrando a sua identidade e propósito. 49. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. Explicação. Jesus lembrou aos judeus que os seus pais haviam comido o maná no deserto, mas morreram, demonstrando que o maná não era o verdadeiro pão da vida. 50. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Explicação. Jesus explicou que ele é o pão que desceu do céu, e que aquele que dele comer não morra, demonstrando a sua autoridade e poder para dar a vida eterna.